Olá, olá, como vai? Bem-vindo a uma nova classe do Rockbook. Hoje vamos dar uma olhada nos comandos lógicos. Vamos começar com o comando lógico IF, um dos mais importantes na programação de um robô. Bom, qual é o comando lógico de VE, de IF? É um comando que basicamente nos permite validar a solicitação que estamos concedendo. Ou seja, podemos indicar uma condição e podemos lhe conceder a opção de seguir um caminho ou outro com base nessa condição. Ou seja, é importante entender que aqui pode ser feito com base em uma condição, pode ser feito pelo caminho A ou pelo caminho B. Agora vamos ver como isso pode ser feito. Bom, por exemplo, vamos colocar o IF. Na instrução IF, você verá que temos dois blocos de ações. Aqui dentro, será colocada a condição e, com base nessa condição e na resposta que obtivermos, poderemos executar este bloco de comandos ou este outro bloco de comandos. Certo. Como podemos fazer um exemplo simples disso? Por exemplo, vamos fazer o seguinte, e vamos colocar aqui num, por exemplo. Agora vamos ver o que é num. É maior, desculpe, maior que 2. Então, viemos aqui, vamos aceitar e vamos para num. E vamos inicializá-lo em 1. Certo. Se formos executar, basicamente o que está nos dizendo é e num é maior que 2, falso. O que isso quer dizer? Que aqui já obtemos uma resposta, porque não é 1. É maior que 2. Não. Então a resposta é falso. Agora, o que acontece quando dá falso? Quando dá falso, ele vai executar o bloco de comandos que está aqui embaixo, que é o bloco de comandos do else. Enquanto que, se a resposta que nos indicar aqui for true, então ele vai executar o bloco de comandos que está aqui. Vamos fazer um exemplo pequeno do que estamos realizando. Certo. Vamos colocar um alerta aqui e um alerta aqui embaixo. Então, vamos colocar em a resposta é true. E aqui a resposta é false. Então, se executarmos novamente, o IF vai executar justamente o bloco de comandos aqui embaixo. Reparem que não executou este comando. Portanto, é o que dizemos em ele executa o bloco de comandos de cima, o caminho A, ou o bloco de comandos de baixo, o caminho B. Agora, por exemplo, vamos dizer que não é menor que 10, o que de fato é. Então vamos executar. Então, reparem que como num, que tem o valor ou na variável e a condição é no menor que 10, ele executa o bloco de comandos que está aqui, o primeiro, o caminho A. Assim, executa o alerta que diz em a resposta é true. Esta é uma primeira aproximação. Agora, dá para avançar mais com isso? Mais claro, óbvio. Então, o que vamos dizer? Vamos colocar que num m é menor que 10 e que é outra condição, ou seja, e não é maior que 2. O que estamos dizendo aqui? O que estamos dizendo aqui, basicamente, é uma condição que satisfaça ambas, ou seja, com isso estamos dizendo que tem que cumprir as duas. Não tem que ser menor que 10 e, ao mesmo tempo, não tem que ser maior que 2. Então, se olharmos para a variável que temos aqui, os dados são menos de 10? Sim. E, ao mesmo tempo, é maior que 2? Não. Então, o que você vai correr? O bloco de comando else, que diz que a resposta é falsa. Vamos ver isso. A resposta é falsa. Bom. Agora, se eu mudar num para, por exemplo, 5, o que acontecerá? Não tem que ser menor que 10. Isso é sim. E, ao mesmo tempo, não tem maior que 2. Então, a resposta é verdadeira. Excelente! Bom, com isso estamos vendo como funciona a lógica, mais precisamente, do comando lógico IF,
que basicamente, a partir de uma condição, vamos executar um bloco de comandos ou outro. Bom, agora vamos em vamos conceder outra condição. Digamos que, em vez de vamos conceder perdão ou. Neste caso, diremos que não tem que ser menor que 20 ou não tem que ser maior que 50. Então, olhe, menos de 20 ou mais de 50? Isso é menos de 20? Sim, ou maior que 50. Como coloquei ou, então a resposta é verdadeiro, porque uma ou outra condição é satisfeita. Ou a outra. Então, veja, a resposta é verdadeiro. Certo. Agora, o que acontece se eu mudar num para 30? Vamos ver o que acontece. Não é menor que 20? Não, mas pode ser satisfeita a outra condição. Não é maior que 50? Não. Então a resposta é falsa. Bom, vamos dar uma olhada em um exemplo mais prático, mais útil. Neste sentido, que veremos com muito mais frequência aqui, está aqui. Vamos analisar mais de perto qual é o uso prático. E é basicamente quando, por exemplo, eu abro uma página da web, certo? Neste caso, vamos abrir, por exemplo, HTTPS. Aí está. www.mercadolivre.cl. Vamos abrir a página do Mercado Livre. Bom, então, vamos começar. Vamos verificar se ele funciona corretamente e abre efetivamente a página do Mercado Livre. Bom. Agora vamos fazer exatamente o que deveríamos fazer em um exemplo prático em validar. Lembre-se de que você sempre deve validar as ações que realiza. Ou seja, quando iniciamos um aplicativo ou abrimos um navegador ou um banco de dados, ou abrimos um aplicativo do zero, essa ação deve ser validada sempre que possível. Neste caso, isso pode ser feito, por exemplo, com uma espera por objeto. Então, vamos até a página, clicamos com o botão direito, inspecionar, e vamos procurar um elemento que queremos encontrar quando a página web for aberta. Então, vamos procurar justamente o campo de busca, o input do buscador, e vamos pegar ou utilizar o seu ID. Vamos definir que ele deve estar visível e vamos colocar mais ou menos 10 segundos, e vamos fazer com que essa ação nos devolva a resposta em uma variável, certo? Então, vamos ver, a variável é criada e a resposta é true, porque de fato ele encontrou. Beleza, então é aí que entra o if. Então aqui vamos utilizar essa resposta e reparem. O que vamos fazer, basicamente, é o seguinte. No desktop, vamos colocar aqui um alerta. Então aqui escrevemos de forma clara e concisa as duas possibilidades principais em a página abriu corretamente, indicando um sucesso na operação de carregamento, e, por outro lado, a página não abriu corretamente, o que sinaliza uma falha ou um problema durante o processo de abertura da página web. Lembrem-se que os alertas sempre são usados em ambiente de desenvolvimento, não em bots produtivos, porque quando você executa um alerta, como se diz, eu executo esse alerta, até que eu aperte manualmente o botão de aceitar, ele não desaparece. Portanto, isso pausa o robô na hora da execução. Vamos ver depois que isso realmente acontece dessa forma. Certo? Então o que vamos fazer basicamente é fechar isso e executar todo o robô. Basicamente, vamos abrir essa página, vamos validar que esse elemento existe depois. Com essa resposta, vamos ver qual das duas alertas será executada. Beleza, vamos lá. Executamos todo o robô, vemos que abre corretamente. Assim que abre, valida essa resposta e já enviou o alerta que diz que a página abriu corretamente. Ok, perfeito. Agora, o que acontece se eu, por exemplo,
errar na validação do objeto. Por exemplo, isso é um ID, mas eu digo que é um XPS. Por exemplo, o que vai acontecer é que ele vai procurar um XPS que esteja determinado por essa nomenclatura. Não vai encontrar, então vai dizer, bom, não existe. Como não existe, a resposta é falsa. Então, ele vai executar justamente o else em vez de executar o bloco de cima do if. Então, abre corretamente, mas como eu errei com o que eu indiquei para ele procurar, ele vai dizer, bom, não encontrei isso que você me disse para procurar. Então, para mim o robô, ou seja, o robô diz, não, na verdade não abriu corretamente. Isso basicamente é a função do if. Dessa forma, nós podemos ir de certa maneira validando todas as ações que precisarmos dentro do robô. Agora bem, reparem que vamos um pouquinho mais além. Se eu preciso abrir este navegador e tenho que clicar aqui, enviar um texto e outras coisas, ou seja, realizar todo o resto, que basicamente seria fazer uma busca, obter um preço, um valor, etc, etc. Reparem que eu devo colocar todas essas ações no primeiro bloco, no bloco do if, onde executa os comandos caso tenha sido aberto corretamente, né? Que basicamente, só para vocês terem uma ideia de como ficaria mais ou menos assim, com muitos blocos de cliques, clicando, enviando um texto também, fazendo outro clique por aqui. Então, reparem que dentro deste robô, ou seja, dentro deste if, vamos ter todos os comandos caso seja aberto corretamente. Enquanto que no outro, caso não abra corretamente, eu só tenho justamente o fechar navegador, porque lembrem-se que se eu não conseguir que essa ação seja realizada ou executada de forma correta, o que eu tenho que fazer é parar o robô. Então, para parar o robô, venho aqui, Script, Stop All and Exit. Então, o que eu faço basicamente é fechar o navegador e parar todo o robô. Esse é o bloco de comandos do else. Ou seja, no caso de que não seja executado corretamente. Mas se for executado corretamente, eu tenho todos esses blocos de cliques e comandos e outras questões que, na verdade, também posso, precisar fazer outra validação dentro, ou seja, aqui mesmo, porque abriu outra página, etc, etc. E reparem como vai, de certa forma, concatenando a informação e praticamente deixa de ser bonito visualmente ou agradável aos olhos. Portanto, reparem que aqui estou simulando o que seria um robô de verdade. Reparem que se eu começo a percorrer, basicamente não fica totalmente bom, não fica algo realmente estético. Portanto, na hora de construir um robô, importa como agente não só a lógica que se utiliza, mas também a estrutura que se usou, porque se você usa uma estrutura muito desorganizada ou pouco eficiente na hora de ler, basicamente vai ser difícil de entender. E se for difícil de entender, caso eu precise, passar esse robô para outra pessoa, essa pessoa vai ter dificuldade para entendê-lo. E começa justamente tudo aquilo que nós, queremos evitar, que é a demora e evitar a perda de tempo, mas vamos acabar, somando cada vez mais tempo de atraso. Então, para isso, precisamos criar e construir um robô que seja que seja organizado, eficiente, bem feito, que tenha as validações, mas de maneira correta. Então, o que fazemos? Vamos desabilitar esta parte para que vocês vejam depois a diferença. O que vamos fazer é basicamente chamar outro robô que vai se chamar, por exemplo, valida. Então, o que estou fazendo é delegar ações ou tarefas do mesmo bot para outro. Para que as tarefas fiquem, de certa forma, ramificadas de acordo com os pequenos robôs. Ou seja, que um robô se dedique, por exemplo, à extração de informações da web, outro robô se dedique à extração ou manipulação de dados, outro robô se dedique a levar todos esses dados para um Excel e assim por diante. Bom, também podemos fazer com que outro robô se dedique a validar, basicamente validar as informações. Certo, como podemos fazer isso? Bom,
com o comando lógico if em primeira instância. Então, o que eu vou fazer é basicamente clonar isso e trazer para cá, mas com uma ressalva. Agora, o que eu vou fazer é, lembrem-se que o bloco do if não pode ficar vazio, ou seja, o bloco aqui de cima não pode ficar vazio porque isso é um erro de lógica. Desculpa. Então, o que podemos fazer é uma validação inversa. Como se faz isso? Lembrem-se que na validação anterior, eu coloquei para usar justamente o resultado, que é verdadeiro ou falso. Bom, então aqui eu posso colocar not, ou seja, o contrário desse resultado. O que isso quer dizer? Que, em vez de se for verdadeiro executar este bloco e se for falso executar este outro bloco. Agora, se for falso executa este bloco porque eu inverti justamente a condição, e se for verdadeiro executa este outro bloco. Agora, uma pequena observação sobre isso é que o else, diferente do bloco if, pode sim ficar vazio. Então, o que vamos usar será em se eu estiver fazendo o inverso, ou seja, basicamente se for falso ele executa o que está aqui, se for falso a resposta. Lembra que a página não foi aberta corretamente, portanto, o que eu devo fazer, como dissemos antes, é fechar o navegador e obviamente não esquecer de, neste caso, parar tudo e sair. Não. Porque aqui o que estou dizendo é, bom, se não abriu o navegador, se não iniciou o Google Excel, se não conectou pelo, sei lá, o e-mail do Gmail ou não acessou o banco de dados ou não obtive o resultado que eu queria obter, então não adianta o robô continuar rodando. Portanto, fecho tudo e paro. É isso que estou dizendo. Então, o que acontece? Essa validação eu vou usar aqui, reparem. Vamos para o script, vamos chamar esse robô. Chamado valida, e o que estou dizendo é, em OK, primeiro abro o navegador, faço espera pelo objeto e, em outro robô, faço a validação. Agora, reparem que aqui eu usei uma variável, né? Mas se eu for em variáveis, ela não está criada aqui. Se eu a criar, ou lembrem que estou usando a variável que está criada no Py, ou seja, aqui, né? Se eu quiser usar a informação que o Py me fornece, ou seja, a informação que está aqui, então não devo criar a variável, porque caso eu a crie, o que o robô vai fazer é procurar a variável que estou usando aqui. Ele vai procurar no próprio robô, no robô em que estamos agora. Ele vai encontrá-la, mas como não está conectada a nenhum tipo de informação, ela vai estar sempre vazia. Então, ele vai sempre pegar a informação vazia. Agora, se essa variável não estiver aqui, ou seja, se não existir neste robô, ele vai procurar neste próprio robô e, se não encontrar, vai procurar no robô Py, ou seja, vai buscar aqui. E como aqui tem um resultado, ele vai pegar esse resultado para poder trabalhar. Então, reparem, se a resposta não, ou seja, é o inverso do que me dá, ou seja, se, por exemplo, a resposta for false, então vou executar o not erase. O que estou dizendo é, se for false, execute o que está aqui embaixo. Estou invertendo os resultados, por assim dizer, e se for false, execute o que está aqui. Basicamente, se for false, é porque não me serve que seja executado. Certo? Então aqui já cumpri com a condição de que se for false, então feche tudo. E se não for false, ou seja, se for true, que nesse caso executaria aqui embaixo, eu deixo vazio, porque como dissemos antes, podemos deixar vazio. Certo? Então, como isso pode estar vazio, eu não o toco mais, não o modifico mais, e o que eu faço é basicamente ir até o robô Py e então executar todos esses comandos desse robô. Ou seja, olha, eu agora pego e coloco todos os comandos aqui. Não. Vou apagar isso. E veja como ficou legal. Veja como era antes. Obviamente, se eu precisar fazer outra validação, coloco, por exemplo, aqui embaixo e veja como fica organizado um robô agora. Bem, essa é uma das várias maneiras de usar o if, os comandos lógicos e as validações.
Espero que tenha sido útil para vocês e nos vemos nas próximas aulas. Muito obrigado!